trazendo a mitologia, o mito de Pandora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou contar o mito de Pandora pra vocês, porque no último vídeo que eu fiz desse quadro, né, entendendo a mitologia, eu falei do Prometeu. E naquele vídeo eu prometi que faria um vídeo sobre o Hércules, a Pandora, porque tem ligação com aquele outro mito lá. Então, se você viu aquele vídeo, você sabe do que eu tô falando. Se você não viu, depois desse você pode ver que é uma continuidade daquela história, mas você consegue entender essa aqui, a história da Pandora, sem antes ter visto o vídeo, né, que é a história do Prometeu. Antes, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo, que curta esse vídeo, comente, compartilhe, veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Lá eu interpreto contos, falo de intertextualidade, a mesma história em diferentes manifestações artísticas, com linguagens diferentes, enfim. Leitura compartilhada, a gente está lendo a história social da arte e da literatura e várias coisas. Qual é a história de Pandora? Vimos lá no outro vídeo que o Prometeu tinha um irmão, o Emeneu. Prometeu aquele que pensa antes, Emeneu aquele que pensa depois, né? Então faz a bobagem, depois que pensa, constata que foi bobagem, não pensou antes de agir. Só pensa depois quando não adianta mais. Que não é nem pensar, no meu entendimento, é constatar que fez o que não deveria fazer. E quando Prometeu entregou o fogo aos homens, né? Que o fogo simboliza o conhecimento, a inteligência e tal. Os deuses ficaram pés da vida, né? Principalmente Zeus, né? Zeus ficou pé da vida e quis punir Prometeu e o puniu. E o Prometeu falou pro Emeneu, não aceite nenhum presente dos deuses, né? Porque eles estão aí nessa sanha de punir, né? Os deuses são vingativos. Mas o Emeneu, como só pensa depois, além de só pensar depois, eu acho que ele é esquecido. Porque o que aconteceu? O Prometeu já teve o castigo dele lá, a águia lá comendo o seu fígado cotidianamente, né? E o Emeneu recebeu uma outra vingança num formato que ele nem imaginava. O que fizeram? Criaram a Pandora. Atena e Hefesto criaram essa Pandora. Hermes atribuiu. Enfim, cada deus com a sua área de competência, com seus atributos, agregou a Pandora qualidades não, características, porque nem tudo é qualidade, características morais e qualidades, atributos físicos, né? Então ela se tornou uma mulher deslumbrante do ponto de vista físico, né? Então qualquer homem se atrairia por ela, e com características morais assim bem sedutoras, né, manipuladoras, de modo que ela, quando quisesse uma coisa, quisesse seduzir, quisesse engabelar, ela conseguiria. Então, Pandora, aquela mulher maravilhosa, foi criada. E esta mulher maravilhosa, pelo menos aparentemente, foi levada ao Emeneu. Que, claro, ficou de quatro por ela, né? Não teria dúvidas quanto a isso. Esqueceu completamente do que o Prometeu havia dito, para não aceitar nenhum presente, né? Ele também acho que nem sabia que ela era uma espécie de presente dos deuses, um presente grego, né? Enfim, se casou com ela. Aí no casamento, os deuses mandam um presente. A Pandora já era o presente, mas aí eles mandam um presente, que é a caixa, a famosa caixa de Pandora. Nesta caixa foram colocadas todos os males da humanidade, todas as desgraças da humanidade. E havia a recomendação de não abrir a caixa. Pandora contrariou essa orientação mesmo, porque era um presente de casamento, o casamento era dela. Então, ela abriu a caixa. E de lá saiu todas as desgraceiras possíveis e imagináveis. Tudo que é doença saiu de lá, doença para a humanidade, e também por conta disso a humanidade teve que trabalhar, obrigatoriedade do trabalho para sobreviver. Então, se não fosse pela Pandora, a gente não precisaria estar trabalhando hoje em dia, e a gente também não ficaria doente. Foi graças a ela e a sua caixa aberta que a humanidade teve que enfrentar esses problemas. Então ela abriu a caixa e saiu todas as desgraceiras, só ficou a esperança, porque a esperança é a última que morre. Tudo tá ruim, tudo tá uma desgraceira só, mas ainda há esperança. Percebam que os deuses se vingaram bem vingado. O Prometeu lá com o fígado comido por uma águia. O Emeneu com mais
o castigo do Himeneu não foi bem pro Himeneu, foi para a humanidade como um todo. Ele se casou com essa mulher manipuladora, mas tem muito homem que gosta, de repente não é o problema, depender da personalidade. Agora, o castigo maior foi para a humanidade toda. Teve que trabalhar, tem que trabalhar, fica doente, né? Tivemos aí pandemia recentemente. Então, tudo isso por conta da Pandora. Agora, onde vocês podem conhecer essa história? Qual a origem, qual é a fonte? Onde vocês vão ler mais sobre essa história? No Exíodo, Teogonia, ele fala da Pandora. No Trabalho e os Dias também, ele fala da Pandora, dando um nome, inclusive, a ela. No Teogonia, acho que ele não dá um nome a ela. Mas ele fala que ali vem a origem do trabalho, né? O Trabalho e os Dias, vem a origem do trabalho humano, por conta da Pandora. Muita gente associa, muitos estudiosos associam a Pandora a Eva, que também é a primeira mulher, né? A Pandora aqui é a primeira mulher. A Eva, a primeira mulher, e são mulheres que levam o homem à perdição. Então, uma desgraceira só. A Eva na Bíblia é por conta dela que o homem cai em tentação, e aí todo o resto também vem essas desgraceiras por conta disso. Por conta da Eva, o homem sai do paraíso, daquela condição paradisíaca, e tem que enfrentar o mundo. Então, é a mesma coisa. Pandora tem aí sua equivalente bíblica, que é a Eva. Agora, saindo da mitologia, tanto grega quanto cristã, nós temos em nosso imaginário, nosso inconsciente coletivo, a figura da mulher perigosa, da mulher fatal, da mulher que leva os homens, e quando eu falo homens, são homens mesmo, sexo masculino, né, e não no sentido de humanidade, que leva os homens à perdição. E ela aparece sempre na literatura, ou na forma de Carmen, ou Salomé, ou enfim, sempre uma mulher sedutora, atraente, que leva os homens a cometerem coisas que, sem a influência delas, em sã consciência, eles não cometeriam. Então, eu tenho um libreto de uma ópera, né, a Carmen de Bizet, mas essa Carmen aqui de Bizet da ópera, que eu já assisti, é maravilhosa, minha ópera favorita, foi inspirada na Carmen do Prosper Mérimée, que aqui a Carmen é uma cigana perigosa, seduz homens, é meio bandida e tal. Aqui também ela é perigosa, seduz os homens, seduz o sargento, seduz. A Carmen, ela não é uma mulher do ponto de vista físico deslumbrante. Ela é muito bonita, ela é bonita, atraente, mas não é daquele tipo assim, deslumbrante pela beleza. E aí, isso que a torna mais perigosa ainda. Porque, às vezes, o excesso de beleza, os homens dizem que se sentem enfeitiçados. Mas esse é o tipo de mulher que ela é bonita, ela atrai, mas ela tem um magnetismo que leva os homens à perdição. Que eu acho que é mais feitiço nesse caso do que no outro, né? Não deixa o homem entorpecido com a beleza, deixa o homem de quatro com a sua persona, né? Considerando persona o conjunto da obra, tanto a aparência física quanto a personalidade, o magnetismo e tal. É essa mulher exuberante, às vezes à frente do seu tempo, se a gente pensa na figura de Salomé, como, não a Lu Salomé lá do Nietzsche e tal, que essa era uma também, mas a Salomé lá do Oscar Wilde, por exemplo, é sempre uma mulher assim, fascinante, fascina os homens, e esse fascínio faz com que o homem perca a sua razão, e isso o coloca em perigo. Ou seja, a gente está diante da história da Eva, a gente está diante da história da Pandora, e a gente está diante de uma sociedade patriarcal terrivelmente machista, que culpa as mulheres pelos tropeços e atropelos dos homens. Então, os homens são as vítimas, são os coitados que são enganados, né? Então, as mulheres é que são mau caráter. Então, a mulher é mau caráter e o homem é o bonzinho, é o seduzido, é o enganado, é o inocente. Isso faz parte do imaginário, hein? Do inconsciente coletivo nosso. E é uma visão machista, tanto de homens quanto de mulheres. Quantas vezes a gente ouve outra mulher falando de uma mulher nesses termos, né? Como se ela fosse uma sedutora, não sei o quê. Uma mulher brigando com a outra, quando o marido, ao invés de brigar, e não briga com o marido, sendo que ele que tem o compromisso com ela, né? Não tô falando que, né, num triângulo amoroso a outra não tem responsabilidade nenhuma, mas quem tem o compromisso com a esposa é o marido, e muitas vezes ele é inocentado, perdoado, porque o homem é assim mesmo, é o galinha, o problema é a outra, né?
Então, perceba como faz parte do nosso inconsciente coletivo. Quantas vezes a gente já ouviu história semelhante a essa, né? De triângulo amoroso e a culpa é sempre da outra mulher, né? O homem que é safado, é a outra que fica mexendo, que fica seduzindo o marido alheio. Inconsciente coletivo, perceba, a Pandora é a culpada de tudo, porque a Pandora veio antes da Eva, né? A Pandora tá aí na literatura antes da Eva, né? Depois ainda tem a Eva. Aí a gente não pode esquecer, a primeira mulher da Bíblia não é necessariamente a Eva, é a Lilith, que também era uma que não era um exemplo a ser seguido pela liturgia cristã. Percebam que mulheres problemáticas demais, né? Que não são modelos de obediência, não são belas, recatadas e do lar, são belas, sedutoras e manipuladoras. E essas são perigosas, porque são uma ameaça. Então, essa aqui é a história curtinha sobre Pandora, mesmo porque eu já tinha contado, né, a parte anterior lá, Prometeu, e agora é só uma continuidade. Então, um desdobramento daquela história lá. Tava pensando em falar sobre o mito de Sísifo. O que vocês acham? Também bem interessante. Muito obrigada por me assistirem até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.